windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Hoje eu estou aqui no sul da Alemanha e eu decidi trazer para vocês uma reflexão que eu estava tendo durante os meus devocionais. E isso tem tudo a ver com o que eu estou vivendo no momento. Aliás, olhem só como é lindo esse lugar. Uma linda vista com esse lago. E aqui atrás dessas árvores, corre o rio Altmühl. Do outro lado tem várias barracas de acampamento, vários motorhomes. E é lá basicamente que eu estou me hospedando nos últimos dias. Então, mais ou menos 6 dias de hospedagem em um acampamento. Eu sempre busquei fazer a minha vida do jeito mais certo possível para que a minha vida profissional desse certo. Então eu lembro que mesmo adolescente eu planejava como que eu queria viver. E eu queria fazer a faculdade, depois fazer o mestrado, depois o doutorado e ser um ótimo arquiteto super reconhecido na minha área. Esse sempre foi meu desejo. E eu batalhei muito para isso. Então eu abandonei a escola no primeiro ano do ensino médio para fazer uma escola técnica integrada. Então eu estudei 1 ano a mais no ensino médio. Depois fui para a faculdade, que foi o momento que eu mais me empenhei para fazer com que tudo desse certo. Depois de formado, surgiu aquela pressão de onde que eu iria afinal, o que eu ia fazer para continuar traçando aquele percurso. Eu vim para a Alemanha para melhorar meu alemão e passar no mestrado, mas eu não passei no mestrado e nem foi por causa do alemão. E eu tive que voltar para o Brasil, sendo que eu tinha planejado ter ficado muito tempo aqui na Alemanha. E essa foi uma decisão muito difícil e dolorosa para mim, porque aqui na Alemanha eu tinha pela primeira vez tido uma certa independência, sabe? Então eu tinha o apartamento que era pago pelo escritório, né, onde eu era voluntário. Então eu cozinhava minha própria comida, eu tinha meus amigos, eu ia para a igreja. Então eu estava muito incomodado em dar um fim a tudo isso. Por isso, voltar para o Brasil foi um pouco dramático para mim. Ainda mais porque todo mundo que já foi para um intercâmbio sabe como que é voltar para aquela realidade, onde parece que ninguém mais está te entendendo no seu país de origem. Primeiro, porque você conquistou outras manias e outros modos de ver a vida e de ver o mundo. E segundo, porque parece que está todo mundo parado no tempo e ficou com aquela memória de quem você era antes do intercâmbio, sabe? E até aquele ponto, eu já tinha feito 3 intercâmbios, então eu já tinha mudado um pouquinho, de forma que eu me sentia muito incomodado em estar em casa no Brasil, embora é óbvio que eu amasse a minha família com todas as minhas forças. Esse incômodo também entristecia eles, que queriam que eu estivesse vivendo meu sonho, cursando o mestrado aqui na Alemanha. Mas acontece que nesse tempo no Brasil eu fiquei perdido, sem saber nada do que eu deveria fazer da vida. Eu já estava orando ao Senhor há muito tempo, pedindo para que Ele restituísse tudo que eu tinha tido na minha vida aqui na Alemanha. Mas o que eu não esperava era que minha chefe daqui da Alemanha, do voluntariado, fosse me ligar em novembro no Brasil e falar: Leandro, você não quer mesmo vir para a Alemanha? Imagina, eu estava sem salário no Brasil, sem plano, sem perspectiva. Essa foi a melhor proposta que eu poderia receber naquele momento. Então, sem dúvidas, eu comecei um intenso processo de visto, que demorou 6 meses e eram para ter durado tipo 2, sabe? Mas assim que o visto saiu, eu fui convidado para esse acampamento que eu estou aqui mostrando para vocês hoje. E isso tem todo sentido com a Festa dos Tabernáculos, eu vou contar para vocês por quê.
sabe, a festa dos tabernáculos é uma das 3 principais festas judaicas. E essa especificamente é celebrada no outono, ou seja, lá para setembro, outubro, e celebra as colheitas, né? Não só as colheitas, mas também a provisão que o Senhor Deus deu ao povo de Israel no deserto. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. O Senhor proveu alimento, água, né? Aquecimento de noite e sombrinha de dia. Então o povo não podia esquecer de nenhum jeito dessa grande provisão do Senhor. Havia a necessidade deles serem gratos por tudo que o Senhor os havia dado. E por isso que, principalmente depois da volta do exílio na Babilônia, eles começaram a comemorar essa festa. Então, o que os judeus faziam na festa dos tabernáculos? Basicamente, eles faziam um tabernáculo, uma barraca. Por isso também é conhecida como festa das barracas. Porque eles faziam uma barraca e eles iam morar nela, ou parte do dia ou o dia inteiro. Alguns passavam, né, ainda passam a noite na barraca. Então a festa dos tabernáculos, de muito respeito a você lembrar suas origens, de onde você veio e como que o Senhor lhe proveu todas as coisas em momentos de dificuldades. E aqui na Alemanha, eu acho muito engraçado mesmo, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm uma condição de vida muito alta. Para mim é sempre cômico como os alemães adoram atividades ao ar livre, entre elas acampar, onde eles passam a ter uma vida muito mais simples e abdicar de todos aqueles seus luxos e confortos das suas casas e seus carros e tudo isso. Então, conhecendo a realidade dessas pessoas que estão aqui comigo, eu fico muito surpreso de que elas realmente têm o interesse de uma vez por ano, como eles sempre fazem aqui, passar uma semana no acampamento. Eles não são nada judeus, não tem nenhuma atividade religiosa envolvida, a não ser o fato dessas pessoas especificamente celebrarem isso no feriado de Pentecostes. E o feriado de Pentecostes, aliás, também é uma dessas 3 grandes festas judaicas, que eram celebradas antes de Jesus vir, mas que Jesus ressignificou de alguma forma. Por exemplo, enquanto a Páscoa no Antigo Testamento simbolizava a libertação do povo do Egito, a nossa Páscoa após Jesus significa a nossa libertação do pecado pela morte dele na cruz. A festa de Pentecostes, por sua vez, se lembrava quando o Senhor havia dado os mandamentos a Moisés. Então, a partir do Novo Testamento, ela começa a celebrar a vinda do Espírito Santo para nossas vidas, que acontece inclusive 50 dias depois da Páscoa. A festa dos tabernáculos era a última a ser celebrada. E Jesus ressignificou essa festa dizendo o seguinte no pátio do templo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Esse convite de Jesus é um convite, na verdade, a todas as nações. Porque ao contrário das outras 2 grandes festas judaicas, a festa de Pentecostes era aquela que mais recebia e convidava aos estrangeiros. Então essa festa de Pentecostes me faz lembrar de 3 coisas. A primeira, a lembrar das minhas origens, de onde o Senhor me tirou, do cativeiro no Egito, né, do cativeiro do pecado, podemos dizer assim, e do quanto ele me sustentou no deserto. A segunda coisa que essa festa me toca é no sentido que o Senhor faz um convite a todas as nações para uma grande colheita e para celebrar essa colheita de almas. Então eu celebro nesse momento o quanto que o cristianismo tem atingido todos os lugares do mundo. Eu tenho amigos cristãos aqui na Alemanha, no Brasil, no Egito. E a terceira coisa que a festa dos tabernáculos me lembra é que esse momento é só uma premonição, assim, digamos, da grande festa dos tabernáculos que nós celebraremos quando Jesus voltar e a sua colheita estiver pronta. Quando nós enfim cantaremos pela provisão que Ele nos deu, não só em um momento de prova da nossa vida, como em todo momento de história da humanidade, sabe? Eu estou ansioso para louvar o Senhor, não pela sua obra em pedaços, mas pela sua obra em completo. E agora, voltando para casa, na verdade, para a barraca, eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é a estrutura daqui do acampamento. Aliás, eu tinha que arrumar um jeito, né, de falar sobre a arquitetura também.
Bem, eu sinto falta de uma estrutura assim no Brasil, onde eu possa andar de bike para todo lugar e onde eu possa também acampar com os amigos. Eu nem sei se algum dos meus amigos já acampou no Brasil, porque eu, pelo menos, moro na região metropolitana de São Paulo, então lá todas as nossas atividades estão restritas mais ou menos à cidade e não contemplam muitas coisas envolvidas na natureza, a não ser Parque de Ibirapuera, né? Parque Vila Lobos e tudo isso. Esse ambiente, então, me inspira bastante, assim, locais que a gente pode ter no centro da cidade que podem trazer, tipo, um lazer muito bom, muito completo. Aqui, por exemplo, a gente tem esse lago, que é basicamente a estrutura natural principal do lugar, tem o rio, e o rio Altmühl, ele liga outras cidades da região, pelas quais dá para vir para esse lugar especificamente de bicicleta. Então, eles utilizaram uma estrutura natural para conceber outras estruturas. Daí também no Altmühl tem uma hidrelétrica bem antiga, e eles usam essa hidrelétrica como um museu hoje em dia, apesar dela também ter a parte modernizada dela. Tem casas de pessoas que moram aqui perto, numa vilazinha, e lá eles têm restaurante, coisas assim para turista. Também tem restaurante na beira do lago, 2 parquinhos, um mini campo de golfe e essa grande área então para o camping. Tudo isso a gente está falando de coisas que não envolvem muita construção, né? A gente tem a hidrelétrica e tudo isso, mas a hidrelétrica já existia antes, eles se utilizaram. Então, possibilitar novos usos para um espaço é a solução para também trazer cultura e lazer para um lugar. Em São Paulo, a gente não visita as nossas hidrelétricas, né? Por exemplo, a gente não tem esse espaço cultural interligado às atividades técnicas, né? Que a cidade precisa para se locomover, digamos. E por incrível que pareça, a gente tem muitas infraestruturas que poderiam muito servir a isso, como é o caso do que está acontecendo, né? Essa reforma da usina de Traição, né? A usina São Paulo, lá no Rio Pinheiros, bem no meio da cidade, ela está sendo reconvertida em também um espaço cultural, assim, com restaurantes. Mas isso também pode ser prolongado para outras regiões, né? Tem aquela a barragem, né, que fica entre o rio Guarapiranga, né, aquela partezinha que sobrou do rio Guarapiranga, né, do rio Pinheiros, que ele se torna o Jurubatuba e o Guarapiranga, e que faz ali a fronteira entre o que é rio e o que é represa. Aquela área ali pode ser reconvertida também, ali pode ser um porto hidroviário, qualquer coisa assim, né, como propõe já, né, parte dos trabalhos daquele grupo Metrópole Fluvial da FAUSP, super interessante. E também temos outras usinas, né, Henry Borden, coisas assim que tem mais de 100 anos de idade, né? O que dá de história para contar ali. Sem falar que alguns desses lugares estão também interligados por ferrovias e coisas do tipo, que nós não usamos mais hoje em dia, mas que seriam muito interessantes se voltassem a ser utilizadas também com o propósito turístico, mas eu acho que muito mais interessante o de passageiros normais ali, para nós irmos de uma região a outra do estado de trem, né? Enfim, eu vejo lugares como esse aqui muito possíveis no Brasil também, sabe? E é triste para mim que eu só esteja vivendo-os aqui na Alemanha. Eu tenho uma ideia de que utilizar a natureza no Brasil é um privilégio de rico, sabe? Porque todos os lugares super ligados à natureza que eu penso são muito, muito caros para ir. E eu gostaria que de fato as atividades de lazer de qualidade fossem mais acessíveis, sabe? Isso me faz falta quando eu estou no meu país. E mesmo estando aqui, eu não paro de pensar no Brasil um minuto. Aliás, é a minha terra, são as minhas origens. E, aliás, se lembrar das origens é uma das coisas importantes da festa dos tabernáculos, que eu estou celebrando em Pentecostes. E aqui nós temos o rio Altmühl, aqui a hidrelétrica, que eu disse para vocês ali, o Museu da Técnica. Aqui, essa casa principal que hoje funciona como recepção. Tudo isso. O Kratzmühle, que dá nome ao lugar. Servus! Dá pra ver um Biergarten aqui, que é onde os alemães tomam cerveja. E aqui então uma pracinha.
de parquinho, que eu não vou mostrar porque privacidade das crianças. Aqui tem o mapa do lugar com a cidade e tudo isso. Bem, é óbvio que a gente também tem estrutura de banheiro aqui, que eu devo dizer que são bons. A água é quente para tomar banho e tudo isso. Os banheiros em um camping geralmente são coletivos, então todo mundo usa o mesmo banheiro. Tem 2 deles, então bem grandes, e água quente, tudo isso que eu já disse. Então é isso, essa é a nossa estrutura. O resto são gramados para você colocar o teu carro, o teu motorhome, a tua barraca e simplesmente aproveitar a natureza, o barulho dos pássaros, os insetos que não picam, graças a Deus, nenhum me picou pelo menos. Jetzt alle in den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Allerdings alle Sorgen, sagt man, wieder verborgen und dann würde was ins Klo so glücklich. Let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Do acampamento, e eu acho que não existe melhor forma de terminá-lo chegando em casa bem saudável e tudo isso. Então deu tudo certo, isso eu queria contar pra vocês. E aproveitando que eu acabei de fazer a minha primeira conta na Alemanha, minha primeira compra, não conta, na Alemanha depois da volta pra cá, eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei, quanto que eu gastei, pra fins também de comparação com as compras que vocês fazem no Brasil. Porque assim, lá no Brasil, a minha família compra as coisas, eu não compro nada. Então, eu não sei quanto que se gasta nas coisas geralmente. Então, fiquei muito surpreso, assim, pelo valor alto das coisas. Eu vou contar pra vocês quanto deu. Mas enfim, essa aqui é a minha sacola. Aqui a gente tem que levar a sacola pro mercado. O mercado não dá sacola. Opa! E eu tenho basicamente 4 minutos para mostrar para vocês, mas eu vou conseguir. Comprei ketchup e maionese, porque às vezes eu gosto de comer isso aqui no pão com mortadela vegana. Eu sou vegetariano, quer dizer, sou flexitariano desde o começo do ano, desde o começo de 2024, agora é maio. Flexitariano por quê? Esse foi um apelido que meu amigo Vinícius me deu. Ei, Vini. Porque eu tive umas caídas, assim, né? Mas enfim. Mas eu vou ser vegetariano a partir de agora. E, enfim, eu comprei isso aqui pra comer com mortadela vegana. Comprei pão de forma, porque eu sempre faço de manhã. De novo, feijão no molho de tomate, que eu gosto bastante, recomendo. De novo, o grão de bico, açúcar, um óleo. Eu comprei o pior óleo porque era mais barato também, mas tudo bem. Eu tô sem dinheiro e não dá pra ficar abusando muito. Eu comprei molho de tomate, então comprei 3 desses aqui. Então molho de tomate passado, talvez seja extrato de tomate isso, talvez seja extrato de tomate isso aqui, não sei o que é. Mas eu sempre compro desse, que é um mais grossinho na real. E eu coloco só um pingo de água e açúcar e sal pra temperar. Ah, esqueci o alho e cebola, olha, esqueci de tudo pra temperar. Como que eu vou fazer um molho bom sem alho e cebola? Não dá, né? Daí comprei arroz, sou brasileiro, arroz e feijão não pode faltar. E
Hafermilch, que é leite de aveia. No Brasil isso aqui custa uma fortuna, R$15. Aqui foi 1,30 e poucos euros, que é em torno de R$7. Então, ó, Brasil 1, Alemanha 7. E daí tem essa outra sacola, que também tem pão, porque eu gosto de comer pão assim e eu quero começar a comer pão com ovo. Por quê? Porque, enfim, me tornei vegetariano, então é muito importante que eu aprenda a gostar de ovo. Eu não gosto de ovos, mas eu vou tentar comer pão com ovo. Ou esse pão com outra coisa, porque esse pão quando coloca na torradeira fica maravilhoso. Então recomendo, ele é muito barato, 69 centavos. Shampoo que eu tava precisando. Berinjela, que quem não sabe é meu legume favorito. Então não pode faltar berinjela onde eu estou. Nunca, jamais. Sal, muito importante para temperar a comida. Eu tava quase esquecendo de comprar sal e não posso esquecer. Comprei coisa para hambúrguer vegano. Foi caro isso aqui. Foi uns R$12, né? Uns 3 euros. Mas enfim. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o acampamento, sobre a primeira compra aqui em casa depois que eu voltei. E eu quero muito mostrar aqui decorado depois, mas agora tá uma zona mesmo. E se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, interagir, curtindo, sei lá, nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, porque lá as coisas são mais completinhas. Abraço!